Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo, a Era Nova. Dando sequência ao nosso estudo continuado do livro Que é o Espiritismo, hoje o nosso 21º vídeo, a gente vai dar continuação no item Os Médiuns Interesseiros, do capítulo 2, o Cético. Antes de nós iniciarmos este capítulo, eu vou fazer uma breve leitura do livro Ceifa de Luz, do Chico, psicografia de Emmanuel. Eu abri ele ao acaso antes de começarmos a gravação e caiu no item 54. Na cultura da paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus consta no Evangelho de Mateus 5-9. Na cultura da paz, saibamos sempre respeitar as opiniões alheias, como desejamos que seja mantido o respeito dos outros para com as nossas. Colocarmos-nos na posição dos companheiros em dificuldades, a fim de que lhes saibamos ser úteis. Calar referências impróprias ou destrutivas. Reconhecer que as nossas dores e provações não são diferentes daquelas que visitam o coração do próximo. Consagrar-nos ao cumprimento das próprias obrigações. Fazer de cada ocasião a melhor oportunidade de cooperar em benefício dos semelhantes. Melhorar-nos através do trabalho e do estudo, seja onde for. Cultivar o prazer de servir. Semear o amor por toda parte, entre amigos e inimigos. Jamais duvidar da vitória do bem. Buscando a consideração de pacificadores, guardemos a certeza de que a paz verdadeira não surge espontânea, de vez que é e sempre será fruto do esforço de cada um. Muito bem, fruto do esforço de cada um, é daí que vem a paz. A paz começa de dentro de nós e vai se expandindo para fora, através das nossas atitudes, através muitas vezes do nosso calar ou do nosso saber agir na hora certa. Que nós possamos ter esta cultura de paz, que nós possamos cultivar isso e nos esforçarmos para sermos pacificadores, primeiramente de nós mesmos e depois das pessoas, da sociedade, dos agrupamentos que nos cercam. E uma coisa é muito importante a gente frisar da mensagem: a vitória do bem. Somente esta é que é inevitável. O bem sempre vence, porque o mal é apenas uma sombra do bem. O que realmente existe é o bem. Então, fechando os meus olhos e rogando a Jesus que nos inspire neste momento e a espiritualidade amiga responsável por este estudo, que possam inspirar-me boas palavras, que o estudo da noite seja proveitoso à nossa mente e ao nosso coração, e que a nossa fé raciocinada saiba na certeza de que a vitória do bem é a real, a verdadeira e a sincera, aquela que trará paz a nós, ao nosso lar e à nossa sociedade. Gratidão. Vamos lá? Seguindo a pedagogia adotada, nós vamos fazer a leitura das duas questões que ficaram pendentes, vamos tentar vencê-las, hoje, e a gente vai fazendo reflexões sobre. Como eu falei no início, a sequência de hoje é do item Médiuns Interesseiros, do capítulo 2, do Cético, O cético, nesse momento, vamos só relembrar rapidinho, ele já tem um estado psicológico de abertura, ele já está aberto e Kardec já se porta com ele como um professor, então ele vai aprofundando as questões e vai ficando um diálogo bem gostoso. Muito bem, primeira questão da sequência é: visitante, eu compreendo esse raciocínio sobre o ponto de vista moral. Entretanto, não é justo que aquele que dá seu tempo no interesse de seu ideal, dele seja indenizado, se isso o impede de trabalhar para viver? Kardec responde: em primeiro lugar, é no interesse da causa que ele o faz ou é ao seu próprio interesse? Então Kardec coloca ele para pensar. Se mudou sua posição, é que não estava satisfeito e que esperava ganhar mais ou ter menos trabalho neste novo ofício. Não há nenhum devotamento em dar seu tempo quando é para dele tirar proveito.
É como se dissesse que o padeiro fabrica o pão no interesse da humanidade. A mediunidade não é o único recurso. Sem ela, eles seriam obrigados a ganharem a vida de outra maneira. Os médiuns verdadeiramente sérios e devotados, quando não têm uma existência independente, procuram os meios de vida em seu trabalho normal e não mudam sua posição. Eles não consagram a mediunidade senão o tempo que podem dar-lhes sem prejuízo. E se o tomam do seu lazer e do seu repouso espontaneamente, então são devotados e se os estima e respeita-se mais por isso. A multiplicidade de médiuns nas famílias, aliás, torna os médiuns profissionais inúteis, mesmo supondo-se que eles oferecem todas as garantias indesejáveis, o que é muito raro. Sem o descrédito que se atribui a esse gênero de exploração, do qual me felicito em ter contribuído grandemente, ver-se-ia popularem os médiuns mercenários e os jornais se cobrirem dos seus anúncios. Ora, para um que tivesse podido ser leal, haveria 100 charlatões, que, abusando de uma faculdade real ou simulada, teriam feito maior mal ao espiritismo. É, pois, como princípio, que todos aqueles que veem no espiritismo alguma coisa além de exibição de fenômenos curiosos, que compreendem e estimam a dignidade, a consideração e os verdadeiros interesses da doutrina, reprovam toda espécie de especulação, sobre qualquer forma ou disfarce que ela se apresente. Os médiuns sérios e sinceros, e eu dou esse nome àqueles que compreendem a santidade do mandato que Deus lhe confiou, evitam, até na aparência, o que poderia fazer pairar sobre eles a menor suspeita de cupidez. A acusação de tirar um proveito qualquer de sua faculdade seria para eles uma injúria. Concordai, Senhor, inteiramente incrédulo que sois, que um médium nessas condições faria sobre vós uma outra impressão, se tivesseis pago vosso lugar para vê-lo operar, ou mesmo que tivesseis obtido uma entrada de favor, se sabieis que havia em tudo isso uma questão de dinheiro. Concordai que, vendo o médium animado de um verdadeiro sentimento religioso, estimulado só pela fé e não pelo desejo de ganho, involuntariamente ele se imporia ao vosso respeito, fosse ele o mais humilde proletário, e vos inspiraria mais confiança, porque não tereis nenhum motivo para suspeitar de sua lealdade. Pois bem, Senhor, encontraríeis nessas condições 1000 por 1, e é isso uma das causas que contribuíram poderosamente para o crédito e a propagação da doutrina. Enquanto que, se ela não tivesse tido senão intérpretes interesseiros, ela não contaria hoje a 4ª parte dos adeptos que tem. Compreende-se muito bem que os médiuns profissionais são raríssimos, pelo menos na França, que são desconhecidos na maioria dos centros espíritas do país, onde a reputação dos mercenários bastaria para os excluir de todos os grupos sérios e onde, para eles, o ofício não seria lucrativo, em razão do descrédito de que seriam objetos e da concorrência de médiuns desinteressados que se encontram por toda parte. Para suprir, seja a faculdade que lhes falta, seja a insuficiência da clientela, há supostos médiuns que usam os jogos de cartas, a clara de ovo, a borra de café, etc., a fim de satisfazer todos os gostos, esperando-os por estes meios. Só um pouquinho. Na falta dos espíritos, atrair aqueles que ainda creem nessas tolices. Se eles não fizessem mal senão a si mesmos, o mal seria insignificante. Contudo, há pessoas que, sem ir mais longe, confundem o abuso com a realidade e depois os maus intencionados delas se aproveitam para dizer que nisso consiste o espiritismo. Vede, pois, Senhor, que a exploração da mediunidade, conduzindo aos abusos prejudiciais à doutrina, o espiritismo sério tem razão de a condenar e a repudiar como auxiliar. Ou seja, Kardec deixa claro, bem explícito aqui,
que a doutrina espírita condena e repudia a mediunidade que é cobrada, ou os fenômenos mediúnicos que são cobrados, ou os médiuns interesseiros, né? Lembrando que a faculdade mediúnica em si, ela é neutra. Ela está inerentemente ligada ao organismo físico, que todas as pessoas são médios em mais graus ou menos graus, mas aqui especificamente estamos conversando e tratando de médiuns ostensivos, que tem um grau maior, que tem uma capacidade de captação maior e de expressão maior da mediunidade. Sendo a mediunidade uma faculdade por si só neutra, vai depender da moralidade do médium que a possui. Se ele vai utilizar para o bem, para o servir, para o estar à disposição dos seus irmãos, no sentido de socorrê-los num grupo mediúnico, no sentido de conviver harmoniosamente com seus irmãos, ou se ele vai utilizar esta mediunidade como um mecanismo de interesse pessoal. Vejamos que aqui o interesse é claro, explícito, o interesse de cobrar por aquele fenômeno, por aquela fala dita mediúnica. Aí Kardec coloca que na falta de espíritos, há muitos médiuns que se utilizam de jogos de cartas, de clara de ovo, de borra de café, etc. Por quê? Porque não tem espírito. Então, não tem uma mediunidade ali. Então, há um artifício, uma artimanha, um instrumento para captar, para atrair a atenção daquela pessoa que quer uma resposta ali dos espíritos e da espiritualidade, e que eles se utilizam e que eles envolvem aquela pessoa para que eles ganhem dinheiro para isso. Só que antes disso, Kardec fala, não, que eles se devotem à profissão, que cada médium tem o seu ganho, a sua profissão, porque mediunidade não é profissão. Mediunidade, vou dizer assim com as minhas palavras, tá? Mas ela pode ter várias definições. É um dom a mais, é um sentido a mais que estamos aprendendo a desenvolver para o nosso próprio crescimento, para a nossa evolução, para o nosso aprendizado e para o servir através deste. Devemos compreender, estudar esta faculdade mediúnica e lidar com ela como Jesus nos pede. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Lembra que nós comentamos do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo? Nesse capítulo, inclusive, tem outros itens. No final da última questão, nós vamos colocar a questão dos verdilhões expulsos do templo. E a gente vai verificar já desde a época de Jesus, né? A mediunidade sempre existiu, que ela vem com a humanidade, então a partir do momento que tem humanidade, tem mediunidade, né? Tem expressão daquilo que seria sobrenatural sobre a Terra. Mas desde Jesus, ele já deixa claro, né? O que de graça recebestes, ou seja, Deus nos colocou esse dom, né? Claro, temos todo um estudo aí sobre merecimento, sobre construção disso, mas enfim, recebemos de graça, assim como a audição, a visão, o tato, o olfato, o paladar, são sentidos que nós fomos desenvolvendo na nossa caminhada evolutiva até chegarmos onde estamos. A mediunidade assim também se faz. Há um desenvolvimento em nós, no nosso espírito, e esse desenvolvimento, ele vai vindo adequado no corpo que vestimos nesta existência, nessa experiência, com a personalidade X ou X ou X ou Y, entende? Então, a mediunidade, ela é gratuita. E Kardec deixa muito claro quando ele fala assim, os médiuns verdadeiramente sérios e devotados, eles vão procuram os meios de vida em seu trabalho normal e não mudam sua posição. E ele fala também que são discretos, que não se deixam levar pela cupidez, não dão a menor suspeita de cupidez. Então, o médium realmente devotado, realmente iluminado pela razão através do estudo, moralizado através deste estudo e evangelizado através dos bons exemplos de Jesus. E vamos lembrar que doutrinação, evangelização, progresso, aprendizado, nós vamos fazer eternamente. Mesmo quando a gente chegar lá nos arcanjos, nós vamos continuar fazendo os nossos aprendizados.
Por isso que a gente deve sempre estar disposto e aberto para aprender algo novo, todos os dias de preferência. Mas aquele médium que realmente está afinado, que ele anda dentro dos parâmetros da moral evangélica de Jesus, ele não vai vender essa mediunidade. E o visitante prossegue assim, só um minutinho. Na última questão deste item, ele pede: tudo isso é muito lógico, eu convenho. Mas ele ainda argumenta mais uma vez. Mas os médiuns desinteressados não estão à disposição dos que os buscam. E não é justo desviá-los do seu trabalho. Enquanto que não seria escrúpulos de procurar aqueles que se fazem pagar, porque se sabe não fazê-los perder seu tempo. Se houvessem médiuns públicos ou profissionais, seria mais fácil para as pessoas que querem se convencer. Ele faz uma colocação, né? Ele faz uma argumentação e uma colocação. Ao passo que Kardec responde o seguinte: mas, se os médiuns públicos, como os chamais, não oferecem as garantias desejadas, que utilidade podem ter para a convicção? Ou seja, os médiuns públicos, eles não têm a garantia de que tem um espírito ali. Então, como que eles vão ter a garantia que vão convencer as pessoas? É isso que Kardec está perguntando. E vamos lembrar que depois do mas, né, a vírgula ali que tem mas, tudo que estava lá deve ser esquecido e a gente presta atenção no que vem depois. O inconveniente que assinalais não destrói aqueles bem mais graves a que me referi. Ir-se-ia até eles mais por divertimento, ou para tirar a sorte, que para se instruir. Aquele que quer seriamente se convencer encontra cedo ou tarde os meios para isso, se tem perseverança e boa vontade. Mas não é porque assistiu a uma sessão que se convencerá, se para isso não está preparado. Se ela lhe dá uma impressão desfavorável, ficará pior que antes e talvez desanimado de continuar um estudo no qual nada viu de sério. Isso é o que prova a experiência. Mas, ao lado das considerações morais, os progressos da ciência espírita nos mostram hoje uma dificuldade material que não supusemos no início, fazendo-nos conhecer melhor as condições sobre as quais se produzem as manifestações. Essa dificuldade diz respeito às afinidades fluídicas que devem existir entre o espírito evocado e o médium. Coloco de lado todo pensamento de fraude e de mistificação e se ponho a mais completa lealdade. Para que um médium profissional pudesse oferecer toda a segurança às pessoas que viessem a consultá-lo, seria preciso que ele possuísse uma faculdade permanente e universal, quer dizer, que pudesse se comunicar facilmente com todos os espíritos e a qualquer momento, para estar constantemente à disposição do público, como um médico, e satisfazer a todas as evocações que lhe fossem pedidas. Ora, isso não ocorre com nenhum médium, não mais nos desinteressados que nos outros, e isso por causas independentes da vontade do espírito, mas que não posso desenvolver aqui porque não vos estou dando um curso de espiritismo. Eu me limitarei a dizer que as afinidades fluídicas, que são o próprio princípio das faculdades mediúnicas, são individuais e não gerais, e que podem existir do médium para tal espírito e não a tal outro. Que sem essas afinidades, cujas nuances são muito diversificadas, as comunicações são incompletas, falsas ou impossíveis. Que o mais frequentemente a assimilação fluídica entre o espírito e o médium não se estabelece, senão com o tempo. É que não ocorre uma vez em 10, que ela seja completa desde a primeira vez. Como vede, Senhor, a mediunidade está subordinada a leis, de alguma sorte orgânicas, às quais todo médium está sujeito. Ora, não se pode negar que isso não seja um escolho para a mediunidade profissional, uma vez que a possibilidade e a exatidão das comunicações prendem-se a causas independentes do médium e do espírito. Aqui ele coloca, ver adiante, capítulo 2, parágrafo dos médiuns. Se, pois, repelimos a exploração da mediunidade,
não é nem por capricho, nem por espírito de sistema, mas porque os próprios princípios que regem as comunicações com o mundo invisível se opõem à regularidade e à precisão necessárias para aquele que se coloca à disposição do público, e que o desejo de satisfazer a uma clientela pagante conduz ao abuso. Disso não concluo que todos os médiuns interesseiros são charlatões, mas digo que o interesse de ganho conduz ao charlatanismo e autoriza a suposição de fraude, se não a justifica. Aquele que se quer convencer deve, antes de tudo, procurar os elementos de sinceridade. Com esta leitura, a gente leu o item, vamos fazer uma breve análise. O que Kardec fala? Que há muitos inconvenientes, que temos as considerações morais, as da ciência, e ele comenta que com os estudos da doutrina espírita, ele foi verificando as relações fluídicas, ou seja, um médium, ele vai estar numa assimilação fluídica que vai entrar em consonância, ressonância, ou vai captar como uma antena de rádio aquela onda. Então, ele vai dar comunicação àquele espírito. Já falamos disso, se eu não me engano, em vídeos anteriores. Mas, como Kardec diz, aqui não é uma aula de espiritismo, né? É só uma noção geral do que é o espiritismo e um esclarecimento, neste caso, do item médios interesseiros, e que Kardec deixa absolutamente claro que a doutrina é contra, que a mediunidade deve ser usada de forma racional, que deve ser entendida e que, quando se tem um interesse em ter um ganho, provavelmente vai ter um interesse do charlatanismo, porque o ganho em si, se não vai ter o fenômeno, não vai ter o espírito em si, ele pode levar ao charlatanismo. O que é isso? É a criar, né, um fenômeno que não existe, que a gente já tratou em itens anteriores. É fingir, né? Então, esse fingir, a pessoa que se dispõe a cobrar de um fenômeno mediúnico, na ausência de um espírito, ela tende a fingir para que ela não deixe de ganhar aquele dinheiro. Então, a pessoa que procura vai ser ludibriada e o médium em si, ele vai ter problemas. Então, Kardec deixa uma recomendação clara. Aquele que quer se convencer, que não é todo mundo que quer se convencer, e ele fala que não é todo mundo que está preparado. Por isso que cada um chega num determinado tempo na doutrina, cada um vai despertando um interesse num determinado momento, e não quer dizer que todos vão ser espírita um dia. Não, não é esse o interesse da doutrina. Inclusive, o interesse da doutrina é o esclarecimento, é a moralização, é o consolo que ela nos traz, nos colocando que a vida persiste e existe após o desencarne, que é o deixar o corpo de carne. Então, isso é muito consolador, né? Tanto é que é o consolador prometido por Jesus, né? Que é o esclarecedor, que nos esclarece com A mais B, porque é uma ciência, é um sistema que foi criado, desenvolvido, estudado, verificado, analisado e concluído, e que está em constante transformação. Nós temos a base kardeciana, né? Que é a moral de Jesus, esclarecida e explicado por Kardec e a equipe do Espírito da Verdade, mas que nós sempre estamos estudando, que nós sempre estamos em constante aperfeiçoamento, seja intelectual, que é uma das asas do nosso crescimento espiritual, ou seja moral, porque o espírito em si vai precisar dessas duas asas para o crescimento, o intelectual, né, que é o mental, o intelectual, a aquisição de novos conhecimentos de todas as ciências para a nossa iluminação daqui a alguns séculos futuros, e o moral, que é a moralização da mediunidade, que é o que a gente está tratando aqui, que é o que Kardec deixa claro. Eu vou concluir minha leitura. Aquele que quer se convencer deve, antes de tudo, procurar os elementos de sinceridade, ou seja, aquilo que é sincero. Isso aqui é pro meu bem, isso aqui não é pro meu bem, será que essa pessoa está com interesse, será que ela não está com interesse, né? E por que vem esse interesse? Será que eu quero ficar aqui? Então, a própria pessoa que procura, ela vai se fazer. Ele sugere que faça esses argumentos internos e que procure em tudo os elementos da sinceridade. Como nós havíamos comentado, Jesus tem uma passagem, está aqui também no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo: dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. A seguinte colocação: verdilhões expulsos do templo. Eu creio que vocês saibam, né?
Mas aqui fala o seguinte: eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, tendo entrado no templo, começou por expulsar aqueles que ali vendiam e ali compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os assentos dos que vendiam pombo. Não permitiu que ninguém transportasse nenhum utensílio pelo templo. Ele, Jesus, os instruiu também, lhes dizendo: não está escrito: minha casa será chamada a casa de orações por todas as nações? E todavia fizeste dela um covil de ladrões. O que os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido, procuraram um meio de o perder, porque eles o temiam, visto que todo o povo estava arrebatado em admiração por sua doutrina. Essa passagem consta no Evangelho de São Marcos e São Mateus. Aí a explicação de Kardec é de 4 linhas. Jesus expulsou os verdilhões do templo, condenando, assim, o tráfico das coisas santas sobre qualquer forma que seja. Deus não vende nem sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem, pois, não tem o direito de as fazer pagar. Ou seja, aqui nós concluímos a análise deste item nos médiuns interesseiros, provando que a moral de Jesus condena a venda de qualquer coisa, seja ela santa. E aqui nós incluímos, principalmente, a mediunidade. Portanto, mediunidade é algo santo, para ser desenvolvido santamente e gratuitamente. Eu fico muito feliz de a gente ter chegado até aqui. O item hoje encerra aqui. Aí, semana que vem, nós vamos pegar outro item muito fascinante. Eu acho que vocês vão gostar. Eles se chamam os médiuns e os feiticeiros. Faz a gente pensar. Mas isso é assunto para a semana que vem. É só para deixar um gostinho, uma curiosidade para vocês. E a gente vai encerrar o nosso vídeo de hoje com uma mensagem do livro O Essencial, de Chico, por Emmanuel, que fala o seguinte: trabalha e prossegue, e conseguirás. Trabalha e conseguirás. Não te perturbes nas horas de crise. Se perdestes o emprego, trabalhas e conseguirás outro. Se te surgem transformações no ambiente profissional, trabalha, e para logo conquistarás a precisa adaptação. Se alterações negativas te aparecem no campo familiar, continua trabalhando e reconhecerás em silêncio que toda pessoa, com o tempo, se coloca naquilo que procura. Se te vês à frente da desvinculação inoportuna de uma criatura querida que se afasta do recanto doméstico, prossegue trabalhando e poderás auxiliá-la devidamente em qualquer episódio infeliz. Se teus filhos, na maioridade, resolverem residir à distância da tua presença, não te aborreças por isso. Respeita-lhes a vontade e continua trabalhando, à espera do dia que lhes assinale a presença. Não te confies à inquietação ou ao desespero. Em qualquer circunstância, trabalha e espera, por Deus, cujo infinito amor não te faltará. Nós abrimos ao acaso e nunca existe acaso, em estudos dirigidos pela espiritualidade superior. E caiu, trabalhas e conseguirá. Ou seja, como um recado, como uma confirmação de tudo isso que estudamos hoje, que o trabalho é o que dignifica o homem, que é no trabalho que vencemos todas as dificuldades que a vida nos apresenta. Tanto o trabalho físico quanto o trabalho do autoaperfeiçoamento e do burilamento moral e espiritual que necessitamos tanto. Então, trabalhando, confiando, Deus sempre proverá aquilo que necessitamos, aquilo que nos é mais urgente. E neste instante eu vou fechar os meus olhos e agradecida, com muita gratidão, agradeço a equipe espiritual que esteve comigo, com cada pessoa que assiste ou que nos escuta neste momento, que nós possamos conseguir prosseguir, melhor dizendo, trabalhando, cada um na sua profissão, com fé, com afinco e exercendo santa e retamente a mediunidade, se assim o estivermos. Abençoe-nos, Senhor Jesus, a nossa semana. Derrame sobre cada um de nós a sua luz, a sua paz e dai-nos sempre
a bênção do trabalho digno e da confiança suprema e inabalável em Deus, e que assim seja. Gratidão a todos vocês. Se esse conteúdo fez sentido para você, por favor, divulgue. Faça essa caridade pela nossa amada doutrina e consoladora doutrina espírita. Paz e luz a todos e até a semana que vem.